Boa tarde, pessoal. Vou fazer mais um vídeo para dar prosseguimento às nossas aulas. Primeiramente, vou fazer só uma recapitulação aqui do que a gente tá caminhando, né? Quais são os temas. A gente viu um pouco de demografia brasileira, né? Da idade da população brasileira, como é feita as pirâmides etárias e tal. Eu concentrei bastante nesse tema, fiz umas 3 aulas, passei exercícios sobre esse tema especificamente, porque é um tema importante que geralmente cai no Enem, né? Sempre tem uma, duas, às vezes até mais questões sobre o tema aí do envelhecimento da população brasileira. Depois abordei também o aborto, né? O tema do aborto, a transição demográfica também abordei. E agora eu vou entrar na parte de estrutura étnica brasileira. Acho que é importante dizer também que esses temas, pessoal, não é só de interesse da geografia. Muitas vezes esses temas eles estão associados à redação, por exemplo, do Enem ou da FUVEST, quem for fazer na USP, né? Esses temas eles perpassam outras disciplinas. Às vezes você encontra textos na história que fazem referência a esses temas. Então é sempre importante assim, a gente ter noção. Fora que a parte de raciocínio, né? Quando a gente tá trabalhando esses temas, a gente está desenvolvendo o raciocínio, a visão política, né? Bom, vou acompanhando aqui meu roteiro e a primeira coisa, eu acho que é importante a gente distinguir raça e etnia. São dois termos que eles aparecem que a gente confunde muito, tá? Primeiro, a raça. Quando a gente está falando de raça, a gente está falando da parte biológica, né? A gente está falando daquilo que a gente percebe em relação ao fenótipo da pessoa. Então, a cor de pele, tipo de cabelo, conformação facial, né, que seria o formato do rosto, é uma parte genética, tá? A parte racial, ela está vinculada a isso. Depois eu vou pegar um artigo que eu peguei para tirar essas definições, tá? Não estou falando da minha cabeça. Para montar as aulas eu pego artigos e vou estruturando a aula. Então depois eu ponho aqui no cantinho aqui da onde eu tirei, qual artigo é esse, tal. Então seria isso, né? A raça a gente está falando daquilo que é das características fenóticas, tá? Estou enrolando a língua para falar, mas então cor de pele, cor de cabelo, conformação facial, né? O formato do rosto, ancestralidade e a parte genética. A raça está ligada a isso, tá bom? Etnia a gente já vai ter em mente que ela tem um conteúdo mais cultural. Quando a gente fala de etnia, a gente não está falando só de cor de pele, não está falando da parte genética, da parte biológica. A gente está levando em consideração também a cultura, a língua, tal, a arquitetura, coisas relacionadas a um povo, certo? Mais ou menos claro. Tem uma carga cultural na etnia. A gente vai perceber isso melhor daqui a pouco, tá bom? E mais uma coisa, a etnia também está relacionada a território, tá? Então você tem um povo ali, eles têm uma cultura semelhante, tem uma língua semelhante, e ali provavelmente vai ter uma reivindicação territorial. E aí a gente pode entrar depois numa outra aula sobre as reservas indígenas. Isso está tudo ligado à etnia, tá bom? Então são duas definições que se interpenetram, mas é importante a gente ter noção. Quando a gente está falando de raça, a gente está levando em consideração características biológicas, como eu já disse pela terceira vez. Cor de pele, cor de cabelo, formato de rosto, tá? Isso é a raça. A etnia, ela está se referindo à parte cultural, linguística, tem todo um arcabouço aí na etnia, tá bom?
E aí mesmo o título da aula, que a gente põe estrutura étnica brasileira, a gente está levando em consideração não só a parte da raça, né, da composição da população brasileira, mas a parte cultural também, né? Basicamente, a população brasileira ela é formada por povos de origem indígena, né, povos locais, é, que já estavam aqui usando um marco temporal no momento que os portugueses chegam ao Brasil. Então, os povos que estavam aqui são chamados indígenas, e a gente vai aprofundar mais nisso, nessas denominações, tá? Porque indígena é um termo que ele homogeneiza, né? Ele é um termo que generaliza, tá? Bom, povos africanos e povos europeus, né? Povos africanos, no sentido que são a população que é escravizada pelos europeus e é trazida ao Brasil, e os povos europeus que vêm com os portugueses ali em 1500 e principalmente os portugueses até a imigração brasileira, né? Começar a ter um fluxo migratório ao Brasil, que tem uma série de outras nacionalidades. Bom, eu vou mostrar aqui um mapa, gente, para a gente entender. Primeiro eu vou falar primeiramente sobre os indígenas, e aí a gente vai entrar na parte étnica, né? O que é isso? Bom, nesse mapa aí, a gente percebe uma divisão linguística do Brasil. O que isso significa? Que em cada pedaço desse mapa, cada pedaço colorido, tem uma família linguística. Isso mais ou menos significa que ali tem uma etnia diferente, tá? Não necessariamente, mas ela é bastante significativo, assim. Então isso significa que quando a gente fala indígena, a gente está usando uma generalização, a gente está se referindo ao povo, a um povo que já estava aqui quando os portugueses chegaram, tá? E que existe ainda, são os indígenas, né? Os que estavam, os da terra, né? Os originários, os povos originários aqui do Brasil. Só que esses povos originários, evidentemente, não é um povo só, não fala uma língua só, não tem uma cultura só, mas é dividido tem várias culturas, várias línguas, né, vários procedimentos religiosos, tem uma série de mudanças, de diferenças, né, entre esses povos. E aí a gente está falando de etnia, tá? A gente está falando de etnia. Agora, quando a gente está falando de raça, e aí eu estou tirando como base as pesquisas de população de IBGE, ele está levando em consideração principalmente no Brasil a cor da pele, tá? Então ali tem generalizações, obviamente, né? Então eles geralmente perguntam, se você se autodeclara branco, pardo, preto, amarelo, indígena, né? O indígena, para quem está escutando, ele está associado aos povos originários, né? O amarelo aos povos orientais, né? De origem aí da imigração japonesa, chinesa mesmo, né? Preto em relação a populações que são originárias da África, né? E o pardo, que seria uma população, seria fruto da miscigenação. Brancos são populações provenientes da Europa. Tá? São generalizações, tá certo? O IBGE ele faz essa pesquisa, ele faz esse levantamento e a pessoa se autodeclara uma dessas categorias, tá bom? Então entenderam a diferença entre a raça e a etnia? Que a etnia ela carrega especificidades, né? Carrega uma carga cultural maior. A raça ela está associada ao fator biológico, né? E a raça ela tem também algo de generalização, pelo menos de acordo ali com a pesquisa do IBGE, tá bom? Então, frequentemente vão aparecer esses gráficos que eu estou falando aí, e, bom, eu vou apresentar esse gráfico. Por exemplo, o gráfico do IBGE ele aponta aí um pouquinho mais de população branca do que de parda no Brasil,
É, população preta ali na base de 8%, população amarela que não chega a 1%, indígena que não chega a 1%. O porquê desses dados também é uma outra discussão, mas aí você tem que ter em consideração que esses dados eles não refletem fielmente a realidade brasileira, porque são autodeclarações. Né? Então chega ali um funcionário do IBGE, bate na casa da pessoa, olha, você se autodeclara é, pertencente a qual grupo racial da população? E aí você vai responder, bom, não me considero branco, não me considero pardo, não me considero preto. É, mas aí tem um fator que é o preconceito. Tá? O preconceito no Brasil ele está tão enraizado que a própria resposta a essa questão, por ser uma autodeclaração, ela, ela pode enviesar a resposta. Então, se notou, isso já é debatido nos artigos, em pesquisas, que a população brasileira, em um determinado período, estava se declarando mais branca do que ela realmente era, para negar as raízes raciais que ela tinha. Então, tinha como se diz, uma maior declaração de brancos do que existia no território nacional, entendem? É, existe inclusive uma mudança, notou-se uma mudança no padrão dessas respostas. Percebeu-se que de uns anos para cá a população brasileira ela começou a se declarar mais tanto preta quanto parda do que branca, certo? Então essa resposta ela está diretamente ligado ao preconceito na sociedade brasileira, certo? Bom, mas a gente vai adentrar isso numa próxima aula, tá bom? Deixa eu voltar aqui no meu roteiro. Tava falando aqui do mapa, né? Do mapa indígena que a gente já viu. Vou passar para um outro mapa. Então vocês entendem, né? Que a raça ela está ligada a uma generalização, a fatores biológicos, e a etnia está ligada a fatores culturais, linguísticos, né? Tudo mais. Bom, e aí eu vou colocar aqui também um site onde tem todos esses termos, povo indígena e tal, como que o que é generalização, o que não é, e aí vocês vão poder explorar um pouco esse site, que eu não vou entrar em detalhe aqui, senão eu vou me alongar muito, tá certo? Então aí mais uma tabela, né, uma espécie de uma tabela aqui, da quantidade de indígenas na população brasileira. Bom, ali é um levantamento do IBGE e de 2010, né? E ele constata que tem hoje no Brasil quase 900 mil indígenas, né? E de acordo com esse levantamento, mais de 500 mil eles estão em terras indígenas, né, espalhados pelo Brasil, e 380 mil fora de terras indígenas, ou seja, é uma população indígena que está na cidade, né, que está trabalhando, que está na universidade e tal, e não está necessariamente em terras indígenas, né, em reservas e tal. Bom, aí a gente vai ter um outro mapa, pessoal. Esse mapa ele é interessante. E assim, eu vou até indicar o site aqui para vocês entrarem, para olharem, para examinar o mapa, porque assim, exposto aqui no vídeo, ele fica difícil de visualizar isso com detalhes. Porque esse mapa é interessante porque é um mapa sobre a distribuição espacial da população segundo a cor, né? E aí a gente percebe uma concentração da população parda, né, principalmente, né, são pessoas que se consideraram pardos e pardas no Brasil, ali mais para o norte, né, então a gente examinar ali, a gente percebe de Minas, centro de Minas até o norte, né, área central do Brasil e tal. De Minas para baixo, ali pegando São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro,
Embora no Rio ali ainda tem uma mistura bem grande, não dá para distinguir. Mas a gente vai olhar no mapa, a gente vai perceber ali que Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo também, né? A gente tem uma predominância da população branca, tá? É, E no norte, nordeste e norte, tem a predominância da população parda, com algumas manchas ali de branco, vocês percebem? E tem um detalhe importante também. Por exemplo, a população preta, a gente vai perceber que ali no Rio tem uma mancha vermelha, certo? E a gente tem isso também no norte e na Bahia ali, tem manchas importantes. Tem por todo o mapa, logicamente, mas a gente percebe assim, num primeiro momento, batendo o olho, notar essa concentração, né? Bom, esse mapa é interessante e depois a gente vai ver na aula da questão do preconceito racial, relacionar esses mapas de distribuição racial do Brasil com a parte de desigualdade econômica. É muito interessante, né? Aquilo que a gente pode visualizar com os mapas é uma coisa bem interessante, né? Bom, mas assim, na parte descritiva, o que a gente percebe, né, num primeiro momento? Caiu esse mapa ali numa questão do Enem. Norte e Nordeste tem uma predominância da população preta e parda, né? E indígena também, né? A gente não pode esquecer ali que tem essa parte mais marrom ali, tem também, né? Vários focos aí. Então, e no sul, né? No sudeste e sul, a predominância da população branca, né? Então é o primeiro dado ali. O que você percebe ao bater o olho nesse mapa? É esse fato, né? Esse fator. E aí vão surgindo algumas questões. Ora, por quê? Por que Sudeste e Sul tem mais gente branca do que o Nordeste? Por que na Bahia ali tem uma mancha vermelha grande que diz respeito ali à população preta? Será que tem a ver ali com o foco do fluxo de população da África que era escravizada e trazida ao Brasil? Sim. Então a gente vai perceber também, por exemplo, no sul e sudeste do Brasil tem a ver com a imigração europeia no final do século XX, aliás, desculpa, no final do século XIX, começo do século XX. Será que está associado a isso? Tá. A gente vai perceber que a formação do território brasileiro está associado à história, né? A história dessas populações, ao que aconteceu ao longo da história do Brasil. Por isso a gente tem que perceber que a história ela está diretamente ligada ao nosso conhecimento atual, né? Esses dados, esse mapa, ele é um estado do que tem hoje no Brasil. Mas por que essas populações estão localizadas ali? Por que esse mapa tem essa disposição assim? Brancos ao sul, preto, pardo, indígena ao norte? Por que tem essa predominância, essa distribuição? Por que disso? Né? O porquê ele está ligado a questões históricas. Né? Então, a predominância de população em determinadas regiões está ligada a fatores históricos, certo? Bom, e ali, um último gráfico, eu estou correndo um pouco, pessoal, para não fazer um vídeo muito maçante, muito grande. Esse gráfico aqui indica a população imigrante que veio ali para o Brasil. Né? E a gente está falando mais da região sudeste e sul, tá? Generalizando, não é que não teve gente indo para o nordeste, tal. Norte, teve, mas a maioria foi ali, sudeste e sul. Então você tem uma predominância de italianos indo para a região, para essas duas regiões do Brasil, portugueses, né? Esses diversos estão ali entre os dinamarqueses, suecos, suíços, tá? Então são diversos referentes ali a uma população europeia, tá? Irlandeses, enfim. Espanhóis, tem um fluxo grande, alemães,
japoneses, russos, tá? Esses fluxos iam para as regiões sudeste e sul do país. Tanto é que no sul, até hoje, a gente sabe, né? Tem colônias, né? Alemãs, colônias italianas, que ainda se mantém uma identidade linguística, se ainda fala-se ainda um italiano, né? Os avós falam ainda um italiano antigo, tem toda uma relação assim como é, norte e nordeste, né, tem ainda raízes da língua africana, né, das regiões da África que vieram para a Bahia, né, Pernambuco, Alagoas, ainda tem núcleos em que se tem um certo um dialeto, né, porque mesmo no sul, quanto mesmo nessas populações italianas, quanto as africanas, a língua ela vai variando, né? Ela é mutável. Então, o interessante de perceber isso é que essas populações ainda falam línguas que, às vezes, mesmo no território hoje, não se identifica. As línguas mudaram. Aquela que veio para o Brasil ficou de um jeito, aquela que está na África está de outro. Elas mudaram, né? Bom, eu vou encerrar aqui. Foi um breve apanhado aí do estado geral da população brasileira. E aí eu vou dar prosseguimento aí na próxima aula sobre o preconceito racial e eu, obviamente, vou abordar esses dados aí que eu apresentei nessa aula. Tá certo, pessoal? Então, fico por aqui. Um abraço. Bons estudos.